Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estão se cuidando nessa quarentena, lavando bem as mãos, passando álcool em gel, se alimentando bem, sobretudo fazendo exercício físico. É de suma importância fazer exercício físico que aumenta a nossa imunidade, junto com a boa alimentação, para a gente se proteger desse vírus, tá bom? E também de outras doenças, claro. E se proteger nós mesmos e proteger a quem a gente gosta, tá bom? Vamos iniciar nossa aula com esportes coletivos. E a primeira pergunta é: o que é esporte? Tá? A gente não pode começar a estudar nenhuma parte do esporte sem primeiro se perguntar o que é o esporte, tá? E o esporte são atividades físicas que visam a competição na sua maioria, tá? A gente já vem falando que quando não tem essa competição e quando não tem regulamento, eles não são esporte, passa a ser jogo, tá? Pode ser praticado com ênfase na saúde, sujeito a regulamentos, como eu falei, sempre é regido de regras, o esporte, seja lá qual for, e eles podem ser individuais ou coletivos, tá? No âmbito social, o esporte é de suma importância, porque é um fenômeno sociocultural, um fenômeno que para a sociedade, que faz as pessoas refletirem, que faz as pessoas esquecer um pouco da sua vida real, do seu mundo real, digamos assim. Tá? Contribui para a formação da pessoa, para o desenvolvimento e para a inclusão social. O esporte é capaz de fazer com que uma pessoa mais tímida, mais retraída, se solte e faça boas relações. Os benefícios do esporte acho que são muito claros, mas aí não custa nada a gente sempre relembrar, tá? Ele aumenta o nível de concentração, reduz o nível de estresse, é preventivo contra a depressão, melhora o sono, tem a manutenção do peso, desenvolvimento da parte de confiança e melhora o desempenho escolar. Então é muito importante praticar esporte e fazer atividade física para todos os âmbitos da nossa vida, tá? Reduz estresse, melhora a nossa confiança, melhora o nosso desempenho escolar e aí tem uma grande parte para a nossa melhoria na sociedade, tá bom? Já ao contrário, a ausência do esporte causa o sedentarismo, doenças cardiovasculares, envelhecimento precoce, acúmulo de gordura, ou seja, a obesidade, e aí é uma coisa muito que traz muito malefício, traz o estresse e o isolamento social. Muita gente que não pratica esporte, muita gente que não faz atividade física, principalmente em grupo, tem uma grande dificuldade para se relacionar, tem uma grande dificuldade para estar no meio de pessoas, se comunicar e outras coisas, tá? E aí a gente começa a passar para a história do esporte. Primeiro a gente viu o que era esporte, bem rápido, a gente só deu uma passada lá, o que era esporte no seu conceito, e agora a gente vai pegar a sua historicidade, tá? Começando pelas antigas civilizações, a China, a Grécia e as civilizações indígenas, que já possuíam atividade semelhante ao esporte. Não era propriamente dito esporte, não era com regras, não era com a competição que a gente vê no esporte hoje, mas já eram movimentos que a gente vê no esporte, como a corrida, a natação e alguns arremessos, tá bom? O mais próximo do esporte atual a gente vê primeiro na Grécia, quando eles já têm os esportes olímpicos, os Jogos Olímpicos antigos, tá? E aí tem jogos também além das Olimpíadas, jogos para outros fins, para como religião, como celebração de alguma coisa, tá? Por falar em Jogos Olímpicos, os primeiros Jogos Olímpicos foi em 779 a.C., eram compostos só por esportes individuais, como lutas, salto em distância, arremesso de disco e corrida, e seus vencedores de cada competição recebiam uma coroa de ramo de oliveira, que representava a coroa dos deuses, além de outros prêmios como moedas de ouro, mulheres e etc. Tá? Na Idade Média, eles tinham os jogos públicos. Como a gente sabe, a Idade Média é dita como a Idade das Trevas. É uma parte da nossa história que é regida muito pela igreja. E esses jogos públicos, muitas vezes, eram dentro das regras da igreja e eram a igreja que promoviam. Daí passamos para o novo modelo de Jogos Olímpicos, que aí o primeiro foi em 1896,
já com esportes coletivos, já com outro nível de competição. Ele aconteceu em Atenas, na Grécia, e reuniu 13 nações. Foi o primeiro ano que as Olimpíadas foi entre nações, entre países, não se concentrou só em um lugar, no caso na Grécia. E aí a gente vai pegar um pouquinho do esporte, pegar uma parte do esporte para ficar mais enxuto. A gente vai falar sobre os esportes coletivos, tá bom? Que é competido, que é praticado por 2 ou mais pessoas. Sempre ou quase sempre existe enfrentamento. Ou seja, são 2 equipes de 2 ou mais pessoas que se enfrentam buscando algum objetivo, tá? Esses esportes coletivos podem ser de invasão ou de não invasão, mas aí é outra parte que a gente vai discutir depois, tá? A gente vê agora alguns benefícios para os esportes coletivos, tá? Que é a cooperação, o trabalho em grupo, o senso estratégico, a concentração e o relacionamento social. Ou seja, quem pratica esporte e, sobretudo, o esporte coletivo, que está sempre em contato com outras pessoas, que está sempre junto de outras pessoas, seja como adversário ou seja como pessoas do seu time, aguça muito todos esses tópicos que a gente viu aí, tá? Principalmente o bom relacionamento social. Se você não tem um bom relacionamento com pessoas do seu time, com pessoas do outro time, você não está fazendo o que o esporte tenta trazer. Você não está incluindo o que o esporte tenta trazer para a gente, tá certo? Vendo tudo isso, a gente chega na parte da nossa atividade e eu quero saber da primeira coisa, qual o esporte coletivo que você mais se identifica e por quê, tá? Qual o esporte coletivo que você mais pratica? Se você não pratica nenhum esporte, qual que você gosta de ver? Qual que você queria um dia até começar a fazer? E o segundo, das diversas contribuições trazidas pelo esporte, escolha uma e disserte sobre. Ou seja, eu quero que você escolha um desses benefícios, um dessas coisas boas, um desses malefícios até, não sei, tá? Para você dissertar sobre, num texto corrido, falar o que ela pode trazer, como o esporte pode evitar ou como o esporte pode trazer essa coisa boa para você ou para as outras pessoas, tá certo? E aí vou deixar tudo direitinho lá no Google Classroom para quem é aluno da AMEC, certo? Um abraço, espero que vocês tenham gostado e logo logo a gente tá junto.